Clara sentiu o corpo enfraquecer. Sua mãe afundou-se em uma cadeira, dominada pelo desespero. Tudo ao redor parecia desacelerar, como se o tempo fosse feito de um material espesso e difícil de atravessar. Num impulso, Clara pegou o celular e o cartão que Rodrigo havia lhe entregue. Com as mãos arêmulas, discou o número. Ele atendeu rapidamente. Rodrigo Almeida. Senhor Almeida, é Clara, Clara Oliveira. Houve um breve silêncio. Já decidiu? Clara olhou para o irmão, frágil e pequeno, cercado por tubos e monitores, dentro da UTI. Sim, respondeu, com a voz mais firme do que esperava, apesar das lágrimas que continuavam a escorrer silenciosas. Eu aceito sua proposta. Do outro lado da linha, mesmo sem vê-lo, Clara soube que Rodrigo sorria. Ótimo. Tenho uma mala pronta. E o dinheiro? Detestava ter que perguntar aquilo, mas não havia espaço para delicadezas. O tempo era inimigo. A transferência será feita hoje mesmo, assim que me passar os dados. Clara recitou o número da conta e o CPF, sentindo como se atravessasse uma porta que jamais poderia ser fechada novamente. Quando desligou, percebeu o olhar confuso da mãe. Quem era, filha? Que tratamento? Que dinheiro? Clara respirou fundo, tentando encontrar um jeito de explicar o que acabara de fazer. O acordo, o preço, o risco, tudo para salvar Rafael. Encontrei uma solução, mãe, disse apenas, abraçando-a com força. O Rafael vai ficar bem. Eu prometo. Na manhã seguinte, Clara despertou no pequeno quarto do hospital, onde passara a noite ao lado do irmão. A promessa de Rodrigo fora cumprida. O valor já estava na conta, e os médicos haviam iniciado o tratamento experimental. Assim que o pagamento foi confirmado, Rafael começou a apresentar os primeiros sinais de melhora, um alívio tão intenso que fez Clara acreditar que, talvez, não tivesse cometido um erro. Ela ficou observando o irmão dormir tranquilamente, algo que não via há semanas, tentando se convencer de que fizera o certo. Exatamente às 9, o motorista de Rodrigo chegou. Clara já havia contado aos pais uma versão resumida da situação, que conhecera um empresário que se interessara por ela, que ele estava ajudando no tratamento de Rafael e que ela iria morar com ele por um tempo. Não gosto disso, filha, disse o pai, que havia chegado às pressas do trabalho ao saber do agravamento do filho. Parece muito suspeito. Pai, confia em mim, respondeu Clara, abraçando-o forte. É uma chance para todos nós. Ainda que relutantes, os pais acabaram aceitando, diante da determinação da filha e da esperança que agora se desenhava. Entre promessas de visitas e ligações frequentes, ela se despediu e entrou no carro luxuoso que a aguardava para levá-la até um mundo totalmente novo. A mansão Almeida superava tudo que Clara poderia imaginar. Localizada em um dos bairros mais nobres de São Paulo, a propriedade era cercada por altos muros e sistemas de segurança dignos de alguém muito poderoso. O jardim parecia ter saído das páginas de uma revista, impecavelmente cuidado, e a casa principal, com sua arquitetura clássica, fazia o lar de Clara parecer um abrigo modesto. Rodrigo a esperava no amplo hall de entrada, vestindo um terno impecável e exibindo uma expressão que misturava satisfação e pressa. Bem-vinda à sua nova casa, Clara, disse ele, atento a cada reação dela diante daquele ambiente grandioso. Espero que esteja pronta para iniciar sua transformação. Clara respirou fundo, apertando com força a alça da pequena mala que carregava. Transformação. Claro. Rodrigo fez um gesto, chamando uma mulher que aguardava discretamente ao fundo. Esta é Beatriz, minha consultora de imagem. Ela vai cuidar de tudo: roupas, cabelo, maquiagem, comportamento social. Beatriz se aproximou com um sorriso profissional e medido. Será um prazer trabalhar com a senhorita. Havia muito a ser feito antes que Clara pudesse enfrentar sua primeira aparição pública ao lado de Rodrigo. Ela alternou o olhar entre Beatriz e ele, sentindo-se de repente como uma boneca prestes a ser moldada conforme as expectativas de outros. E não entendo por que
preciso mudar tanto. Achei que você tinha se interessado por quem eu sou. A voz dela soou frágil, mas desafiadora. Rodrigo esboçou um sorriso frio, calculado. Me atraí pelo seu espírito, pela sua essência. Mas, para ser aceita no meu meio, você precisa se parecer com ele. Ele consultou o relógio no pulso, encerrando qualquer possibilidade de discussão. Tenho uma reunião agora. Beatriz vai levá-la ao seu quarto e iniciará o processo imediatamente. E saiu, sem olhar para trás, deixando Clara sozinha com a consultora e a incômoda sensação de estar presa em uma jaula luxuosa. O quarto que lhe haviam reservado era maior do que toda a casa onde cresceu. A cama enorme, o banheiro revestido em mármore, um closet imenso e uma varanda com vista para os jardins impecáveis. Cada detalhe exalava sofisticação. Seu guarda-roupa atual será completamente substituído, explicou Beatriz ao abrir as portas vazias do closet. Amanhã passaremos o dia inteiro em compras. Hoje vamos começar com o essencial: postura e comportamento à mesa. As semanas seguintes mergulharam Clara em uma rotina exaustiva, de manhã até à noite, sendo treinada para um universo que nunca imaginou integrar. Aprendeu como se portar, como falar, como caminhar com elegância, como manusear talheres em jantares formais, além de noções sobre vinhos, arte e música clássica. Tudo o que, aparentemente, a esposa de um bilionário precisava dominar. Rodrigo permanecia à distância nesse período, absorto em seus negócios, surgindo apenas ocasionalmente para avaliar seu progresso. Cada interação entre eles era rápida e formal, como se Clara fosse apenas mais um investimento a ser lapidado. Sua etiqueta está melhorando, mas ainda falta naturalidade, o avaliou, após um dos jantares de ensaio. E lembre-se, quando estivermos em público, você deve parecer completamente apaixonada por mim. Clara assentiu, escondendo a irritação. Quanto mais conhecia Rodrigo, mais difícil parecia a ideia de fingir um sentimento que não sentia. Ele parecia ser feito de gelo, tratando todos ao seu redor como peças de um jogo que ele controlava. No entanto, em alguns raros momentos, Clara vislumbrava nuances que contrariavam essa impressão, como quando soube que Rodrigo providenciou a transferência de Rafael para um melhor hospital particular, garantindo não só o tratamento experimental, mas também cuidados contínuos. Ou quando percebeu, certa noite, uma seleção de romances cuidadosamente deixada sobre a mesa de cabeceira, sem qualquer explicação. Pequenos gestos que não combinavam com a imagem fria que ele fazia questão de manter. Após 3 semanas de preparação intensa, finalmente chegou o momento da primeira aparição pública do casal. Um evento beneficente promovido pela família Almeida, onde Clara seria oficialmente apresentada como a noiva de Rodrigo. Ela vestia um elegante vestido azul escuro, que realçava o corpo agora moldado por sessões diárias de exercício, com cabelo e maquiagem impecáveis, obra de profissionais contratados por ele. Diante do espelho, Clara mal se reconhecia. Você está adequada, avaliou Rodrigo ao vê-la pronta, lançando-lhe um olhar que percorria seu corpo com uma aprovação fria, quase automática. Clara não resistiu à tentação do comentário irônico, sentindo que, apesar da transformação externa, dentro dela ainda havia algo que resistia àquele novo mundo. Depois de toda a preparação, um quase sorriso surgiu no canto dos lábios de Rodrigo. Não se preocupe, Clara. Você está deslumbrante. Todos acreditarão que perdi a cabeça por você. No carro, a caminho do evento, ele revisou as instruções finais, com a mesma objetividade de sempre. Minha família estará lá, inclusive meus pais. Eles são exigentes. Minha mãe vai tentar intimidá-la. Meu pai, questionar tudo sobre você. Clara assentiu, sentindo o estômago revirar de nervosismo. Mantenha a história que ensaiamos, continuou ele. Nos conhecemos quando você vendia chocolates. Foi amor à primeira vista. Estamos namorando há algumas semanas. Ela engoliu em seco. E se eles não acreditarem? Rodrigo a fitou com intensidade. Eles não precisam acreditar completamente, apenas o suficiente para não contestarem quando anunciarmos o casamento. Fez uma breve pausa, depois acrescentou com firmeza. Lembre-se do que está em jogo, para ambos. O evento acontecia em um hotel 5 estrelas, no centro da cidade.
Assim que o carro parou na entrada, Clara foi cegada pelos flashes dos fotógrafos e sentiu o pânico crescer. Rodrigo pareceu perceber, pois colocou a mão sobre a dela, apertando-a suavemente. Respire fundo, sorria. Finja que estamos sozinhos no mundo. Quando saíram do carro, Rodrigo transformou-se imediatamente. Seu braço envolveu a cintura de Clara com uma segurança possessiva. O rosto, geralmente severo, agora exibia um sorriso quase radiante, e os olhos, ao pousarem sobre ela, pareciam sinceramente apaixonados. A transformação era tão convincente que, se Clara não soubesse a verdade, teria acreditado. Rodrigo, quem é a acompanhante? Gritou um dos fotógrafos. Esta é Clara Oliveira, minha namorada, respondeu ele com naturalidade, puxando-a ainda mais para perto e depositando um beijo leve em sua têmpora. O gesto inesperado fez Clara corar genuinamente, o que só reforçou a imagem do casal apaixonado que estavam empenhados em projetar. Dentro do salão, a performance de Rodrigo continuou impecável. Mantinha-a constantemente por perto, sua mão raramente perdendo contato com a dela, fosse na cintura, nas costas ou segurando seus dedos com suavidade. Apresentou-a a dezenas de pessoas importantes com o orgulho de quem exibe uma joia rara, e quando contava a história sobre como se conheceram, parecia realmente encantado.